E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia Trindade Rodrigues, autora de Quando Tudo Parece Quebrado, e hoje nós iremos fazer análise de algumas partes do meu livro que eu escolhi, assim, né? Ninguém pediu, então eu vou fazer, né? Eu estou aqui com o meu livro e alguns destaques que eu fiz. Muito bem, vou começar pelo primeiro ponto. Sofia, por que você começou o livro com uma escrita diferente do final? Não sei se vocês sabem, mas eu botei isso na minha página biográfica. Eu comecei a escrever esse livro quando eu estava no 6º ano. Então, é óbvio que a escrita vai ficar diferente, porque eu terminei esse ano, no primeiro ano do ensino médio. Então a escrita ficou meio diferente, sim. Por que eu não mudei? Porque eu queria manter o estilo de escrita de quando eu era criança. Por isso que eu não mudei, entenderam? Foi por isso. Muito bem. Mas por onde você vai começar? Direto na ferida. Aonde que parte, mais ou menos? No capítulo Traumas. Na página 57, Gente, como é que é o nome disso aqui? Esqueci. No segundo parágrafo, eu escrevi assim: tudo que eu vivi no passado eu descontei no meu próprio corpo. Eu me odiava. Por que eu fiz isso? Não sei se vocês já sabem, mas eu tive uns probleminhas no 6º ano, assim, sabe? Quando eu era criança. Então eu tive que botar algumas coisinhas no livro. E uma delas foi essa. Porque realmente, quando eu passava por aqueles problemas, eu não gostava de mim. Entendeu? Então, meio que tipo, por que essa parte às vezes toca algumas pessoas? Porque muitas delas já passaram por problemas parecidos, como eu cito aqui no livro. Então, meio que essa parte toca meio que na ferida, sabe? Bem pouquinho às vezes, mas toca. E a frase que eu coloquei aqui. Oh, meu Deus, então isso, né? Eu falo todo. Se você continuar fazendo isso, um dia pode acabar se machucando de verdade. Pense em tudo que ainda vai viver. Entenda, isso não resolve nada. Olha, não vou dizer que já não falaram isso, porque já falaram. Elas estavam erradas? Não. Realmente, se a pessoa continuar fazendo aquilo que só machuca ela, não vai ajudar em nada, não vai agregar em nada. Então, eu colocar essa parte aqui também no livro foi uma parte assim, né, que mexeu mais ainda na ferida, sabe? Mas por que eu botei essas partes emocionais aqui no livro? É um livro emocional. Além de tudo, ser um livro emocional é um livro de superação. Tanto que quem leu o livro até o final sabe como a história termina. Não vou dizer como ela termina. Ou talvez eu diga. Agora aqui, ainda no capítulo Traumas, eu acho. Capítulo Traumas ainda. Na página 61, no último parágrafo, eu escrevi assim: o amor pode ser complicado. A gente fica feliz, a gente se magoa e a gente se decepciona. Eu já me magoei e me decepcionei muitas vezes, mas aprender a ser amada por outra pessoa além da minha mãe não parecia ser ruim. Por que eu coloquei uma parte falando sobre amor?
vamos assim, cá entre nós, todo mundo já sofreu com amor. Não há uma pessoa no mundo que já não tenha sofrido. Ou tenha, que eu não saiba. Mas todo mundo assim alguma vez já sofreu por amor. Ou já se magoou, ou já se machucou. E eu colocar essa parte aqui no livro, eu tirei de mim mesma. Porque eu tinha acabado de. Acho que eu tinha acabado de me magoar ou magoado alguém, não lembro. Mas eu tirei lá no fundo da mente, sabe? Quando eu tirei lá no fundo da mente pra poder escrever alguma coisa. Então, eu peguei lá no fundo da mente uma memória e eu falei, cara, isso aqui dá muito certo pro livro. Aí eu fui e a partir dessa memória eu escrevi essa parte do livro. Próximo ponto do livro. Agora lá mais pra frente. Que foi na página 79. Que é quando a Júlia ela descobre que está doente. O que ela tem? Calma, que você vai descobrir. Aqui, no último parágrafo da página 79 do capítulo. Calma aí, eu vou achar. Saúde. Do capítulo Saúde, o último parágrafo da página. Com o tempo, pensei que fosse melhor não contar para o Lucas e nem para as minhas amigas sobre o câncer. Por que eu botei essa parte? Não sei se você já sabe, mas muitas pessoas que acabam descobrindo então, o câncer não querem preocupar as pessoas mais próximas. A família dela sabia? Sabia, mas ela não queria preocupar os amigos. A filha tá brava, hein? Então, eu resolvi colocar essa parte. O cara tá coringando, hein? Eu resolvi colocar essa parte porque é uma coisa que acontece quando a pessoa tá doente. Você não quer preocupar os seus amigos, os seus familiares, mas a família dela ia descobrir de qualquer jeito, né? E você sabe que quando alguém esconde algum segredo, ele não dura por muito tempo. Então, eu colocar essa parte e logo em seguida, acho que no próximo capítulo. Foi no próximo capítulo? Acho que foi. Não, foi. No próximo capítulo eu coloco a reação do Lucas ao descobrir isso. No final eu vou contar uma coisa, como foi criar o personagem Lucas. E a reação dele é tipo de não aceitar. Porque imagina alguém que você conhece ficar com câncer, algum amigo seu. Você vai falar, não, cara, ou você vai aceitar ou você não vai aceitar. E a reação dele, de cara, assim, né, o melhor amigo, ele fala, eu não acredito, sabe? Eu não aceito isso. Mas no final ele acaba aceitando ela estando com câncer. Agora vamos lá pra frente. Quando ele já aceita que ela tá com câncer e fica lá do lado dela, apoiando ela e tal. Chega a parte em que ele, na página 91, em que eu menciono que ele deu flores de lavanda pra ela. Por que lavanda? Lavanda, não sei se vocês sabem, mas ela dá um certo conforto. E quando a pessoa dá flores de lavanda pra você quando você tá doente, significa que a pessoa quer que você melhore logo. Tanto que ele até menciona aqui no livro que ele deu as flores pra ela e depois dizendo que era um presente pra ela melhorar logo, que quando ela melhorasse eles pudessem sair juntos pra algum lugar e tal. Aí é isso. Aí nós partimos lá pro final do livro.
lá pro finalzinho mesmo, depois do melhora, assim, do tratamento e tal, onde tudo fica mais leve. Na página 113 do capítulo Lembranças. Daqui a pouco eu vou mencionar o início do capítulo Lembranças. Por que eu coloquei um pôr do sol e uma praia no casamento? Porque eu quis, simplesmente porque eu quis. Não tem uma justificativa. Eu queria deixar um clima romântico. Então eu coloquei uma praia no pôr do sol pra deixar o clima mais romântico, sabe? Um violino no fundo e tal. E pra deixar mais romântico ainda, eu menciono outra flor no livro. E que flor é essa? São as flores de Gerbera. Que quando você dá pra alguém ou você decora um lugar pra essa pessoa, assim, sabe? Com essas flores significam amor. Cara, eu sou um gênio. Sim, as flores de Gerbera significam amor pra quando você entrega pra pessoa. Assim, já que eu tirei essa inspiração, eu assisti um filme, não vou mencionar qual, mas talvez vocês conheçam. Que é o seguinte, o menino dava umas flores de Gerbera pra uma menina que tava doente, ele também tava doente. Só que é o seguinte, a quantidade de flores de Gerbera aumenta e ela fala, nossa, tem uma flor a mais e tal. E ele falou, que eu ganhei de brinde lá da loja e tal. Mas tem um significado por trás disso, né? E eu pensei, cara, esse detalhe pro meu livro tá perfeito. Mas eu botei assim, não só uma quantidade, eu botei assim uma quantidade assim que significasse amor. Que, se eu não me engano, eram 5 flores no ramo. Eu acho que são 5 flores. E é uma flor com um significado tão bonito. E é isso. Não vou mencionar o início do capítulo Lembranças, porque senão vai revelar muita coisa do livro. Então, por quê? Porque o capítulo Lembranças é praticamente um resumo do que aconteceu. Então eu não quero resumir a obra, sim, né? Então, porque senão vocês não vão querer ler, né? Tá, mas como foi a criação do personagem Lucas? Eu criei um personagem que estivesse sempre do lado dela, desde o início. Assim, ele pegou assim só alguma parte, assim, de quando ela tava sofrendo ainda os problemas dela. Então, eu criei um personagem que sempre estaria lá por ela, independente da situação, sempre estaria lá por ela. E eu criar um personagem assim foi meio difícil, acreditem. Foi meio difícil. Porque você teria que toda hora assim escrever, né? Aconteceu isso. E ela ficou triste e tal. Só um resumo, tá? Eu não escrevo assim. É só um resumo do que aconteceria e tal. Ela ficou triste e tal. E o amigo dela sempre pergunta. E o amigo dela pergunta o que foi que aconteceu e tal. Ela falou, aconteceu isso na minha vida. Aí ele fala, calma, eu tô aqui pra você, tô aqui por você. Pode contar comigo, o que for e vier. Eu criei um personagem que estivesse sempre ali. Que estivesse ali pra apoiar. Às vezes reclamar, né, porque ninguém é perfeito. Mas ele é tipo uma figura quase perfeita, sabe? Uma figura quase perfeita do que seria um amigo ideal, entende? E é isso que se resume. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostaram do cenário novo? Esse cenário vai mudar, tá? Esse cenário vai mudar. Por mais que tenha ficado pouco tempo, só nesse vídeo, eu acho. Mas ele vai mudar. E espero ter gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal.
e até a próxima.